Fala, delícias! No vídeo de hoje veremos a evocação de Obelisco, e Yami vai descobrir o seu passado no Antigo Egito, bem como a divulgação da Cidade das Batalhas. Se você já é um duelista lendário, já deixou seu like e sua inscrição. Se ainda não fez, ajude esse canal a sacar a Destiny Draw e se tornar o rei dos jogos. Mas sem mais enrolação e bora pra análise! Bem, duelistas, hoje teremos um grande vai e vem no mangá pelas escolhas da animação final. Por isso já iremos começar pelo episódio 54. Essa cidade se tornará a Cidade das Batalhas. E o capítulo 91, o encontro. O anime parte dando sequência ao episódio anterior, onde Yami iria descobrir fragmentos de seu passado. Já no mangá, a primeira página mostra Seto feliz com o resultado do seu duelo simulado, e iria anunciar o torneio no lugar mais apropriado, onde ele deixou um rumor para atrair a atenção dos maiores duelistas. A cena inicial no anime mostra Yami e Téa perambulando pelo museu, até o momento que Yami acessa uma sala que parecia ser restrita, e sem direcionar uma palavra a Téa, ele segue pelo corredor como se sentisse estar sendo chamado. No final deste corredor, ele encontra a tabuleta de pedra que Seto havia visto anteriormente, e ao se aproximar, ele não hesita em concluir que se trata de uma batalha entre o faraó e um sacerdote. Téa não entende o contexto, mas consegue enxergar a semelhança de Yami para a figura central, juntamente com o enigma do milênio. Yami responde a Téa que ele era a alma de um faraó, e que pertencia a uma dinastia muito antiga. No mangá, Yami até brinca que não era pra menos que ele não se lembrar de nada, já que esses eventos ocorreram há milênios. Téa fica pensativa, já que o outro Yugi não iria aceitar muito bem o fato da sua outra alma decidir seguir seu caminho, quando recuperar as suas memórias. Mas na verdade esse pensamento me parece ser mais dela do que uma preocupação ao outro Yugi. Yami olha fixamente para a tabuleta, onde se pergunta por que teve suas memórias presas no enigma, e qual seria a relevância para ter chegado a essas vias de fato. E consegue dizer sem dúvida que seu oponente era um ancestral de Seto. Yami tenta deduzir que, de alguma forma, esse combate esteja predestinado aos jogos dos dias atuais, e que suas respostas estariam de fato relacionadas a essas memórias perdidas. Nisso, Ishizo finalmente se apresenta. Toda essa cena que vimos agora no mangá será adaptada aqui neste diálogo de Ishizo em diante. Ishizo se apresenta formalmente e diz que durante anos estava protegendo um fragmento da memória do faraó, onde Yami observa atentamente o colar do milênio. Ishizo explica que sua relíquia permite ver o futuro brevemente, e que sabia que o faraó iria visitá-lo, assim como o início de uma nova batalha. Yami fica perplexo, mas se mantém em silêncio. Ishizo prossegue dizendo que ele escolheu o caminho da luta. Caso ele queira recuperar suas memórias, ele teria que reunir as 7 relíquias milenares. Yami interrompe e pergunta se ela, como portadora da relíquia, era aliada ou inimiga. No mangá, Ishizo afirma que algumas relíquias poderiam ter o conhecimento maligno, mas seu colar não era uma dessas peças. Este diálogo é cortado no anime. Ishizo afirma que, em breve, um novo inimigo iria aparecer e ele era um detentor do último item milenar, e que essa luta, que estaria muito próxima, seria a batalha para reaver as suas memórias. No anime existe um diálogo extra onde Ishizo afirma que ele iria entender assim que saísse do museu. Yami fica sem entender, mas Ishizo afirma que dali em diante ele teria que descobrir por si só e se retira. Yami fica refletindo ao encarar a tabuleta, coisas como por que suas memórias foram seladas, e que seu oponente ali só poderia ser Seto, seu eterno rival. Bem, a cena seguinte mostra a Corporação Kaiba, e aqui é onde iria rolar o duelo teste do disco de duelo, e para isso teremos que voltar para o capítulo 89, o Deus Obelisco. Nos laboratórios da Corporação Kaiba, vemos Seto se preparando para o duelo. Detalhe curioso é que no mangá o disco de duelo não é móvel, como parece ser no anime. Outro detalhe é que no mangá, enquanto o pessoal de Seto estaria preparando a máquina, Seto afirma que reconhece apenas Yugi como seu rival, e pensa a respeito da lenda do faraó sem nome, afirmando que não tem interesse com o passado e que só tinha olhos focados para o futuro. E fica pensativo se Yugi iria seguir ou encarar o seu passado. Já o anime, Seto estaria pensando em seu protótipo, usado no reino dos duelistas, e que agora não seria mais necessário lançar o disco. E pensa se Yugi seria o seu maior rival, e não se importava se ele era o faraó da antiguidade e iria enfrentá-lo com tudo. Eu particularmente acho engraçado que mesmo em pensamento, Seto xingue Yugi. E como detalhe final, no mangá o robô de duelo é humanoide. O teste iria se iniciar, mas os cientistas não estão botando fé no Kaiba saia vitorioso. O Kubo afirma que aquilo era ridículo de imaginar, que Seto iria perder por uma IA. Neste momento, o cientista revela que a máquina estaria usando o deck que Seto possuía no reino dos duelistas. Mokuba por algum momento se assusta e pergunta se os 3 dragões brancos estariam nesse deck. O Sr. responde que isso foi um pedido do próprio Seto. Este fato seria o teste definitivo do disco de duelo. Seto, ao posicionar seu deck, tem flashbacks de Obelisco sendo entregue pelo Ishizo, e afirma que seria também um teste definitivo para o deus Obelisco, pois passou muitos anos trabalhando no seu deck e em seus 3 dragões brancos. O duelo no mangá foi diferente do anime, pois já estavam com as regras atualizadas, e de certo modo foi mais glamouroso. No mangá, o duelo era feito do mesmo modo que nos discos de duelo, com as cartas se materializando à sua frente, e usando as regras do reino. Por isso, no primeiro turno, Aya invocou logo o dragão branco de olhos azuis. Seto responde setando uma carta e invocando o convite ao sono profundo, um monstro de efeito que, enquanto estivesse de face para cima, iria impedir o monstro oponente
oponente de atacar. A Yae é precavida, e Seto percebe que ela foi bem construída, pois está levando em conta suas cartas setadas. Com isso, o computador invoca o Senhor dos Dragões, uma carta que impediu os dragões aliados de serem alvo de efeitos de outras cartas, e finalizando assim seu turno. Seto elogia mais uma vez a jogada, mas invoca mais um monstro, o Ogro de Ferro 2, na defensiva. Mokuba se preocupa, pois sabe que jogar na defensiva não era algo comum de Seto. No turno da Yae, ela ativa a carta mágica Flauta Invocadora de Dragões, que permite invocar 2 monstros dragões da sua mão ao campo, caso o Senhor dos Dragões esteja em campo. Com isso, invoca as outras 2 cópias do dragão branco. Seto sente a pressão. Seu irmão e os cientistas afirmam que ele levou um checkmate, mas Seto sabe que Yugi havia encarado essas criaturas com coragem, pois confiava plenamente em seu baralho. Ele não iria deixar o medo dominá-lo. A Yae ataca com todos os dragões. Seto então ativa a carta Armadilha, negativação de ataque, e decide apostar tudo nesse próximo saque, e consegue ser retribuído com o saque da carta do deus egípcio, que ele logo trata de invocar e ativa um dos seguintes efeitos, onde durante a fase de batalha ele absorve o poder de 2 monstros que estavam em campo, sacrificando assim seus aliados. Ele destrói os 3 dragões brancos simultaneamente. E não só isso, de alguma forma o computador foi completamente destruindo, indagando que o obelisco atacava não só o monstro como o oponente também. Seto sabe que mais 2 deuses egípcios ainda restavam, mas ele iria passar por cima de quem fosse, para conseguir ser dono dessa trindade divina, e assim se tornar o rei dos duelistas. Encerrando aqui o capítulo do mangá. Agora veremos essa cena no anime. Bem, o primeiro turno foi do robô, que posicionou o monstro virado para baixo. Seto foi professivo, invocando o touro de duelo, mas ao atacar a criatura percebe que se tratava do Jarro Cibernético, que aqui no anime tem o efeito de invocar as próximas 3 cartas em campo, caso sejam monstros. E com isso o campo da Yae estava com 2 monstros e Seto com 3, encerrando o turno de Seto com uma carta virada para baixo. No turno da Yae, ela sacrifica 2 monstros para invocar o dragão branco de olhos azuis, mas ainda assim se mantém alerta com a carta virada para baixo de Seto, e decide passar o turno sem atacar. Seto invoca um monstro que iria destruir o monstro dragão em seu próximo turno, e com isso a Yae invocou o Senhor dos Dragões para proteger o dragão de efeitos do oponente, exceto uma carta virada para baixo, forçando Seto a ficar na defensiva, o que gera comentários até de Mokuba, que nunca ter visto seu irmão ser tão pressionado. O turno retorna para Yae, que ativa a Flauta Invocadora de Dragões, e com isso ela invoca os 2 dragões brancos em sua mão. E não só isso, revela sua carta virada para baixo, que se tratava da polimerização, fundindo os 3 dragões brancos invocando o dragão supremo de olhos azuis. E com a regra da Batalha da Cidade, monstros fusões, ou no caso monstros do extra deck, por assim dizer, não poderiam atacar no turno que são invocados, o que daria apenas mais uma chance a Seto, que parece muito satisfeito. Estaria sentindo pela primeira vez o que Yugi sentia ao enfrentá-lo, e Yugi sempre mostrou uma coragem inabalável. Com isso, Seto decide apostar tudo em seu último saque, e seu Destiny Draw ele obtém o Deus Obelisco. Ele então sacrifica 3 monstros para invocá-lo, e sacrifica mais 2 para ativar sua habilidade, que aqui no anime aumenta seu ataque para o infinito. E sim, envolve várias mudanças no decorrer do anime. Antes de comandar o ataque, Seto aprecia o momento por ter conseguido derrotar sua maior criação, o Dragão Supremo, e com apenas mais um turno ele pulveriza o seu Dragão Supremo. A Yae sofre danos reais, é destruído e fica em chamas, o que eu acho bem engraçado, como Seto não se preocupa nem um pouco que seus dragões brancos sejam destruídos nesse fogaréu, e fica pensando que ainda faltam mais 2 deuses, mas quando obtê-los, seria o rei dos duelistas. O anime corta para Yugi e Teia, que estavam andando pela praça, e Yugi pede para que Teia não conte o que aconteceu no museu, já que sua outra alma talvez não levasse muito bem. O que foi revelado, essa cena no mangá ocorre logo após o Yami se encontrar com Shizu, e notem que no mangá ainda é dinheiro, enquanto no anime já mostra a penumbra da noite. No mangá, Teia tenta argumentar que Yugi era um garoto forte, só que um dia ele teria que descobrir a verdade, mas Yami ignora seu raciocínio, orando para o seu baralho e diz que tem plena confiança nas cartas que ele e seu parceiro escolheram. E ele afirma que um dia que Yugi aceitar o seu destino, esse deck iria mostrar o seu verdadeiro potencial. Yugi finalmente sente que algo está suspeito na atmosfera. No mangá ele comenta que sente até uma aura assassina. Neste momento são interrompidos por Mai, que não se viam desde o reino dos duelistas. Isso aqui no mangá, já que no anime, a última vez que eles se encontraram foi no mundo filler do RPG. Mai, vendo os dois a sós, puxa a Teia e pergunta se era realmente isso que ela estava pensando, mas Teia responde que era apenas um rolê. Yami pergunta o que mais estaria fazendo ali, e ela se surpreende, já que ele esteja ali por simplesmente o acaso. E explica que havia surgido um convite, mas que estava mais para um rumor quente na internet, em loja de cartas, sobre um grande anúncio com data e hora marcada através do Enigma. Venha para o lugar onde os duelistas ancestrais possuem suas cartas entalhadas nas rochas. Como existia duelista de outros países, a especulação mostrava que seria o maior torneio de monstros de duelos até aquele momento. E meio que sentindo que maligno, são mostrados alguns rostos conhecidos do reino, e uma nova edição, o duelista Esparroba. Detalhe que Bones até aparece de relance no mangá, mas o anime ignorou ele completamente. Logo a seguir temos a figura de Kaiba, que no mangá chega na moralzinha e revela ser o anfitrião do torneio, mas o Kaiba do anime é um pouco mais extravagante, e faz o seu anúncio através dos telões por toda a praça.
A explicação é quase a mesma. Um duelo seria realizado dentro de uma semana no anime e 2 dias já contando do anúncio no mangá. As condições de entrada seria primeiro possuir um deck de 40 cartas e um disco de duelo, o novo equipamento da Kaiba Corp. O mangá enfatiza que o duelista precisar de pelo menos uma carta rara em seu deck, pois a segunda regra seria justamente a aposta delas. Assim, no final do torneio, o duelista teria o deck mais poderoso possível. No anime, Kaiba surge de seu helicóptero e fica impressionado que Yugi estava entre os duelistas, e neste momento avisa que, em uma semana, a cidade de Domino será a cidade das batalhas. Encerrando o capítulo do mangá e usando apenas a página seguinte, temos o desfecho do episódio. Tanto no anime quanto no mangá, os Harry Hunters estão informando a Merrick a respeito do torneio. Este momento no mangá é muito mais simbólico, pois aqui é revelado pela primeira vez o rosto de Merrick Starr, o grande vilão desse arco, que aprecia muito ver tantos duelistas internacionais reunidos num único lugar, um prato cheio para os seus gus devorarem. E bem pessoal, chegamos ao final do vídeo e gostaria de explicar melhor as coisas. Primeiro, esse vídeo tinha intenção de ser lançado antes do Natal, mas não foi possível, então deixei para agora, na virada do ano. Sem muitos rodeios. Os vídeos no YouTube são algo que eu gosto muito de fazer, mas infelizmente a paixão não paga as contas. Esse tempo que eu fiquei em ato, eu estava me preparando para uma nova oportunidade de emprego, mas infelizmente acabou não dando certo. Isso me deixou bem para baixo, e para me recompor eu tive que me afastar um tempo. Até porque a rotina de criação para esses tipos de vídeo demandam muito tempo e estavam insustentáveis para se manter eles semanais. Fora o fato que eu precisava dar atenção e finalizar minha graduação. Então com isso aproveitei um pouco esses dias para recarregar e dar um clear mind na minha mente. E espero que em 2023 seja um ano melhor a todos nós. Então deixa aqui meu muito obrigado a quem está desde o começo e quem teve a paciência de esperar esse longo hiato. E as produções irão voltar. Talvez não semanalmente, mas talvez a cada 15 dias. Então desejo a todos Feliz Natal, seu animal imundo! E um feliz ano novo. Não, agora sem zoeira. Um Feliz Natal atrasado e que 2023 venha melhor a todos nós. E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!